Bom dia, minhas lindezas. Hoje, sexta-feira, e a gente vai fazer a correção da atividade de ontem que eu passei para vocês. Lembra que eu tinha colocado para vocês que a gente, além do raciocínio lógico, a gente ia utilizar também a interpretação de texto, né? Aqui, a gente tem o texto, né? Lembra que é um gênero textual notícia, no qual a gente lê em jornal, ou mesmo quando a gente entra na internet, entra em textos jornalísticos, em notícias, a gente vê mais ou menos essa estrutura, né? Descobrir qual que é a pronúncia dessa palavra aqui, é OAS. Tá legal? OAS divulga novo significado da palavra família, que estará na próxima edição. Então, esse texto ele foi escrito em 9 de maio de 2016, às 16h58, ou seja, quase 5 horas da tarde. E ele foi atualizado no mesmo dia, às 5h06, pelo Jornal Extra. Então, essa é a fonte, esse é o Jornal Extra e essa é a data e a hora em que essa notícia foi publicada, né? Assim, escrita, atualizada, blá. A gente já sabe, e agora até os especialistas em língua portuguesa reconhecem, o conceito de família mudou. E o verbete, o que é verbete? É o significado da palavra, tá? Merecia um significado formal mais atual. O grande dicionário WAIS anunciou uma nova definição para a palavra que estará presente em sua próxima edição. Ela será mais abrangente e próxima da realidade. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Conceitos antigos ganham uma nova estrutura, um novo enfoque, e isso precisa ser captado com cuidado para que seja transformado em palavras numa definição, explica Mauro Vilar, diretor do Instituto Antônio Oais e o coautor do dicionário. Através de nota, o Instituto reconheceu que o significado que consta nas edições do dicionário até agora, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especificamente o pai, a mãe e os filhos, precisava ser atualizado. A entidade entende que o novo conceito é inclusivo, contemporâneo e sem preconceitos. E aí aqui mostra que foi adaptado a notícia, né, sem muitos termos técnicos, e aqui está a fonte, ok? De onde foi tirado essa notícia? E aqui vocês percebem que tem uma outra data. Isso significa que essa foi a data em que eles tiveram acesso a essa notícia. Tá legal? Então, entendam uma coisa, conceitos antigos ganham uma nova estrutura. Então, ele está falando que o núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos. Aqui não está especificando qual é o grau de parentesco. Por vezes, pode até não ter um grau de parentesco. Às vezes, você pode ter um amigo que você gosta tanto dele, se dá tão bem com ele, que você pode ser considerado seu irmão, sua irmã. Então, entendam uma coisa. Aí, no caso, normalmente, eles compartilham o mesmo espaço, ou seja, vivem normalmente, geralmente, ok? No mesmo espaço, ou seja, na mesma casa, e mantém entre si uma relação solidária. O que é uma relação solidária? É quando as pessoas ajudam umas às outras, seja em qualquer dificuldade que seja encontrada. Tá legal? Então perdeu-se aquele conceito de que família é constituído por pai, por mãe e por filhinho. Tá legal? Esse conceito realmente está sensacional e super atualizado, porque tem diversas pessoas, por exemplo, que não vivem com a mamãe, com o papai, com o filhinho. Vivem com a avó, ou podem viver com um tio, ou pode viver com uma família adotada. Tem diversas situações, meninos, e que a gente precisa aprender a avaliar, analisar e parar com essa ideia de comercial de margarina, que a família é sempre feliz e que tá todo mundo sempre sorrindo e sempre tá lá o papai, a mamãe e o filhinho. De acordo com o texto, qual é a nova definição de família no dicionário OAS? Aqui, então, qual que é?
o conceito que ele coloca aqui, núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, ou seja, é um grupo de pessoas que elas se unem, elas se falam justamente porque elas se gostam, tá legal? E que geralmente compartilham o mesmo espaço, ou seja, vivem podem ou não, mas normalmente vivem na mesma casa e mantêm uma relação de cuidado, de solidariedade aí, né? Então aqui, ó, é um grupo de pessoas. Pode copiar o que está escrito ali? Claro que pode, mas eu vou colocar com as minhas próprias palavras, tá? É um grupo de pessoas que se gostam. Opa! Que se gostam, que geralmente, deixa eu tirar essa vírgula de cá que tá errada, se gostam e que geralmente vivem na mesma casa, no mesmo espaço, né? Vou colocar no mesmo espaço, porque às vezes pode ter duas casas o terreno no mesmo espaço e que se cuidam. Como assim se cuidam, meninos? Como assim se cuidam? É no sentido de a questão de colocar aqui, por exemplo, que eles vão assim, se um adoecer, se um perder o emprego, um vai cuidar do outro, um vai acalentar o outro, se teve um dia difícil, essas coisas. Em que ano foi escrito o texto? Então, pera lá. Esse é o ano em que foi colocado aqui o acesso a esse texto, mas o ano que foi escrito é o quê? 2016. Então, vamos colocar aqui, ó, 2016. Esse é o ano que foi escrito o texto. Qual relação podemos fazer entre esse texto do Jornal Extra e a música do Caetano Veloso, Boas-Vindas? Lembra que o texto ele fala sobre a família, lembrando que não tem a figura do pai na descrição da música. Então, o que acontece? Lá já descrevi uma família diferente. A questão do quê? Dos avós, dos tios, e não necessariamente a família, entre aspas, né, estruturada que todo mundo coloca, de que é mamãe e papai, junto para criar o filhinho. Então, qual que é a relação? Ambos tratam de uma família atualizada, no qual a presença, deixa eu colocar no qual um grupo de pessoas são consideradas família. E deixa eu... Aí, legal. Deixa eu colocar a vírgula aqui. Ou seja, não necessariamente é constituído por pai e mãe, mãe, mas por avós, tios, irmãos, etc. Então vamos lá. Observe o gráfico abaixo sobre os tipos de famílias no Brasil de acordo com o IBGE. Então, lembra que eu expliquei ontem, né? Isso é um gráfico de linha no qual ele está mostrando aqui o diferencial de 2005 entre 2005 e 2015. Então, aqui tem um diferencial de 10 anos, certo? Então, aqui, ó, ele mostra mães solteiras. Mãe solteira não é mais um termo muito atualizado, ok? Normalmente a gente fala mãe solo, porque solteira é uma
uma condição social, tipo, qual o seu estado civil, entendeu? Então, assim, a mãe não é um estado civil. Então, é a mãe solo, ou seja, ela sozinha cuida daquela criança, né? É responsável por aquela criança. Então, mulher sem cônjuge com filhos, caiu. Então, vem cá, ó. Mulher sem cônjuge com filhos. O que é o cônjuge? Sem marido, sem um pai, ou sem a esposa, né? Quando ela cria a criança sozinha, aqui no caso, né? Então, era de 18% e caiu para 16%. Então, foi um percentual aproximado de 2% aí, né? Arranjos de pessoas morando sozinhas. Então, no caso, o que é pessoas vivendo sozinhas? Unipessoal, lembra? Unidade. Lembra disso? Então, é unipessoal, então é uma pessoa. Então, ela cresceu uma margem aproximada de 4%, ó. Saiu de 10% e foi para 4%. E de casais sem filhos aumentaram. Então, aqui, ó, casal sem filhos, ok? Era de 15% e foi para 19%. Acrescentou mais ou menos uns 4% também como unipessoal, certo? E lembrando que aqui tá a fonte, se vocês clicarem, ó, aqui em cima, tá vendo que ele aparece já, ó, para vocês acessarem de onde que veio, ó. Os números do gráfico são apresentados em porcentagem. Isso significa que, por exemplo, se em 2015 42,3% das famílias eram compostas por um casal com filhos, a cada 100 famílias, cerca de 42 delas são compostas de um casal com filhos. Exatamente. Lembra? Por cento, então é dividido por 100, tá legal? Então é exatamente isso. Eu gostei da explicação aqui, ficou perfeito. De acordo com o gráfico, no período analisado, o número de casais com filhos aumentou ou diminuiu? Então parou. Vamos voltar lá, né? Então, casal com filhos aumentou ou diminuiu ao longo desses 10 anos? Diminuiu, né? Ele saiu de 50% e caiu para 42%, certo? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Diminuiu. Quanto? Quanto que diminuiu? 52 menos 42, aproximadamente o quê? 8%. 8%. Analisando o gráfico, quais tipos de família aumentaram? Então, parou. Ou seja, qual que é a linha que está crescendo, que não está diminuindo? No caso aqui, que é evidente, é casal sem filho, unipessoal e até outros tipos com parentesco. Então, são pessoas que vivem com tio, com avó, ok? Então, esses 3 são os que teve um aumento. Então, casal sem filho, né? Unipessoal, ou seja, a pessoa vivendo sozinha e vivendo... Peraí, deixa eu voltar lá só para colocar o termo correto. Outros tipos com parentesco. Prontinho. Como você percebe isso? O que a gente percebe? Uma elevação da linha no gráfico, né? Ou seja, a linha tá o quê? Subindo. Entre os tipos de família apresentados pelo gráfico, qual é o mais parecido com a sua? Explique. Meninos, ó, isso aqui é uma resposta pessoal, então eu vou colocar em letras garrafais aqui, tá? Resposta pessoal. Eu vou colocar como era eu. Atualmente, eu tenho a minha família, então, ok? Mas eu morava só com a minha mãe, então a minha mãe era mãe solo, né? Então, era exatamente o lance da mulher sem filhos, ó. Tá legal? Que tá lá em cima. Sem filhos, não. A mulher que sem cônjuge com filhos,
Tá legal? Então, mas esse aqui é uma resposta pessoal, tá? Observe os números apresentados pelo gráfico. Lembra que eu expliquei ontem? Isso aqui é um número decimal, ou seja, são os números quebrados. É quando a gente fala, por exemplo, suponhamos que aqui, ó, são 50 centavos, R$50,10, 30 centavos, R$5,90. Então, é uma coisa que a gente avalia lá justamente com relação aos números decimais. Então, aqui, ó, ele pede para colocar em ordem crescente. Como assim em ordem crescente? Como assim em ordem crescente? Vocês vão analisar aqui crescente, do menor para o maior. Lembra a história da tia quando te vê depois de tanto tempo que fala que você cresceu. Você era pequeno e está crescendo. Então, é do menor para o maior. Então, tá aqui, ó. A gente vai analisar os números inteiros, ok? É como se isso aqui, ó, vou até trocar, vou colocar a mãozinha. É como se esse número aqui não existisse. Então, 42, 19, 10, 50, 0... 5, 18 e 15. Então, o primeiro número aqui é o número 0. Aí você coloca 0,3, certo? Aí aqui, esse já foi, certo? Beleza. Qual que é o segundo maior? O que vem depois dele? Esse daqui, né? Que é o 5,9. E depois? 5,9. Aqui, ó, 10,4. E depois vem o 15,2. E depois vem o 18,2. E depois vem o 19,9. E depois vem o 42,3 e por último o 50,1. Então, ó, o total de números que vocês tinham que colocar são 8, certo? Só é contabilizar aqui. Vocês que têm a habilidade aí, no caso, habilidade assim de escrita mesmo, vão riscando os números que vocês já colocaram, e que aqui não daria para fazer. Aí, finalmente aqui a gente tem o quê? As contas. Então, ó, 45, 254, né? E aqui embaixo, eu vou colocar o mais 1.625, certo? E aí, eu vou colocar aqui embaixo um traço. Vamos ver se eu coloco aqui o traço. Aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir colocar o traço, meninos. Não sei mesmo, tá vendo? Porque ele não... Prontinho. Aí, ó, tá vendo? Ok. E aí, o que rola? E aí, agora, o que rola? A gente faz a conta. Então, ó, lembrando, sempre a gente vai fazer do menor para o maior. Opa, do menor para o maior, doido. Da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e aqui, ó, não tem, então aqui é como se fosse o número 0, certo? Então, me ajuda, ó, 5 mais 4, sais. 5 mais 4, isso, 5 mais 4, 9, certo? Beleza? Deixa eu colocar aqui no lugar. Aí, 5 mais 2, 7. Os sais eternos. Isso. 6 mais 2, 8, né? Cinco mais 1, 6. E, por último, 4 mais 0, 4. Então, que número que é esse? Como que eu leio ele mesmo? Espera aí que eu comi bronha aqui, gente. Não tá certo. É que
que aqui é mais difícil, viu, de fazer. Me ajuda, ó. Unidade, dezena, centena, pontinho. Unidade de milhar, dezena de milhar. Então, ó, dezena, então, já é os 40, 50, 60, 1000. Então, 46.879, certo? E aqui, meninos, como que eu vou fazer aqui a conta? Eu coloco o número, né? Vou colocar aqui mais embaixo. 27.463, e eu vou no número aí menos 9.326, certo? Deixa eu só colocar isso embaixo. Vou colocar o traço aqui. Vou trazer o tracinho mais para cá e tchan tchan. Tá bom. E aí, vamos lá de novo, certo? Vamos colocar aqui embaixo agora os sais eternos. Opa, aqui, prontinho. Então, ó lá. Eu tenho R$3, quero comprar um doce de... Ah, tá, peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui. Os sais. Eu tenho R$3, quero comprar um doce de 6. Dá para eu comprar? Não, meninos, não dá. Então, o que eu vou fazer? Pedir emprestado aqui para a dezena. Quando a dezena empresta para a unidade, não vai ser um só, ela vai emprestar 10. Então, aqui agora eu tenho 13. 13 menos, agora sim, R$13. Eu tenho R$13, quero comprar um doce de 6. Dá para comprar? Agora sim dá. Então, quanto que vai dar? 7. Deixa eu... Não, meninos, mas que coisa chata. 7. Deixa eu só ir colocando aqui assim, meninos. Tá, agora sim, eu tenho R$6, quero comprar... Mentira, não tem mais 6. Lembra? 13 aqui, então aqui eu fiquei com 5. R$5, quero comprar um doce de 2. Dá para comprar? Dá. Quanto que vai me sobrar? 5 menos 2, 3. Eu tenho R$4, quero comprar um doce de 3. Dá para comprar? Dá. Quanto que vai me sobrar? 1. Eu tenho R$7, quero comprar um doce de 9. Dá para comprar? Não, meninos. Então, eu vou pedir aqui para a dezena de milhar. Ele vai emprestar quanto para a unidade de milhar? 10.000. Então, aí eu coloco aqui, no caso, são 17.000 menos 9.000, ok? Lembrando disso. Então, tenho R$17, quero comprar um doce de 9. Dá para comprar? Agora sim. Quanto que vai me sobrar? 8. E aqui eu tenho 1. 1 menos 0, 1. Então, ó, deixa eu só ir juntando os números aqui, porque aí fica mais fácil depois para a gente identificar. Prontinho, ó. Então, quanto que deu a nossa conta aqui, ó? Deixa eu só colocar mais para cá. Assim. Agora sim. Deu 18.137. Tá legal? Aí aqui, ó, 86.745 menos o quê? 695. Certo? Embaixo eu vou colocar o traço. Opa, que droga. Oh, não. Oh, gente, fiz bobeira aqui, ó. Vamos de novo colocar aqui, né? Vou colocar mais para baixo isso aqui. 86.745 menos 695. Lembra, cada número vai ficar na sua casa. Número embaixo de número para poder facilitar. Se aqui é a casa da unidade, então automaticamente eu vou manter o número de baixo na casa da unidade. Se aqui é a casa da dezena, eu vou colocar os números que são na casa da dezena, um embaixo do outro, tá? Por favor, não se esqueçam disso, até para facilitar a vida de vocês. Senão, a gente erra a conta mesmo, ok? Então, tá, beleza. Beleza. Então, ó, aqui,
Eu tenho R$5, quero comprar... Eu vou colocar aqui embaixo só para ficar mais fácil de ver. Tenho R$5, quero comprar um doce de 5. Dá para comprar? Dá. Quanto que vai dar? 0. Aqui, ó, eu tenho R$4, quero comprar um doce de 9. Dá para comprar? Não. Então, eu vou pedir para casa da centena. Então, aí a centena vai emprestar 1 para o 4. Então, aqui vai ficar 140, beleza? Tá? Contra os 90. Então, 140 menos 90, ou seja, 14 menos 9 dá quanto? 5. Muito bem. Aí aqui fica 6. 6 menos 6, 0. Eu tenho R$6, não tô a fim de gastar. Dá para fazer? Rola. Tenho R$8, não tô a fim de gastar. Dá para fazer? Dá. Então, quanto que vai dar? 86.050. Deixa eu pôr aqui assim, pronto. E aqui eu tenho 683.702 mais, ó, tá vendo? Eu vou ter que abrir um pouco aqui, ó. Opa, não. Eu vou ter que aqui, vou ter que colocar mais pra cá, porque eu já tenho o número na centena de milhar também, 453, prontinho. Vou pôr o meu tracinho aqui e aumentar e colocar aqui embaixo e pronto. Agora eu vou colocar aqui também, vou colocar mais para baixo, tá? Mesmo esquema. Então tá, aqui é uma conta de mais, então 3 mais 2, 5, né? 5 mais 0, 5. 7 mais 4, 11. Vai 1. 3 mais 1, 4. Com mais 1, 5. Opa. É 11 e 5. Perfeito. 8 mais 0, 8. E 6 mais 2, 8. Muito bem. Olha lá, 885... 885.155. Meninos, eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado vocês. Eu sei que os vídeos são longos, mas é que como precisa explicar mesmo, eu acho melhor a gente fazer dessa forma, tá legal? Que vocês tenham um ótimo fim de semana. Qualquer novidade, qualquer coisa, podem me procurar, por favor. Tá legal?